capítulo 1, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos gastar um tempo estudando a palavra do Senhor e pedimos para isso a luz do Teu Espírito, a fim de que ela fique guardada no nosso coração, no mais interior da nossa alma, para nutrir a nossa fé e o nosso ser. Que a Tua graça, que é melhor que a vida, nos acompanhe e nos conduza. E abençoe, Senhor Deus, cada aula de cada professor nessa escola dominical, pedindo também pela saúde dos irmãos que essa noite não passaram bem, rogando que na Tua graça, no Teu amor, no Teu cuidado paternal, o Senhor os visite no seu leito para lhes dar melhora na saúde e paz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o esquema que nós estamos ensinando a respeito do livro de Apocalipse. Nós temos chamado isso aqui, historicamente, essa forma de interpretação é chamada de paralelismo progressivo. O livro de Apocalipse é composto de 7 sessões que são construídas em paralelo uma com a outra. Todas elas dizem respeito ao mesmo assunto, sendo que cada uma delas retorna ao início do assunto que foi tratado na anterior, e à medida em que o livro vai caminhando para o seu final, isso vai aumentando progressivamente na apresentação do juízo final, do novo céu e da nova terra e da eternidade com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos símbolos ou do simbolismo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma série de figuras. Essas figuras, elas são móveis. Uma é apresentada, o seu sentido, então se muda para a próxima, para a próxima, para a próxima, de modo que você tem muitas figuras diferentes, associadas e construídas em forma de paralelo, para que nós possamos captar a sua mensagem. Tudo é constantemente ativo, não tem nada que é estático. O livro trata da movimentação da sociedade humana, da história humana, e como que isso está debaixo da poderosa e soberana mão de Deus no seu governo. Nós olhamos as figuras, uma vai dando lugar à outra, e as cenas estão constantemente em movimento. Então você começa o texto de Apocalipse, como esse que nós acabamos de ler aqui. Você é apresentado a 7 candeeiros de ouro e uma pessoa está andando no meio deles. Essa pessoa veste uma túnica com um cinto dourado sobre o seu peito. O seu cabelo é branco como a neve, os seus olhos flamejam como fogo. Ele segura em sua mão direita 7 estrelas. E de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Mais adiante vai ser dito que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos dessas igrejas, o que provavelmente é uma referência aos pastores, aos líderes dessas igrejas. Aí a cena muda. No capítulo 4 você entra num lugar onde há um trono circundado de glória. Do trono saem relâmpagos, como de raio, estrondos e estrépidos de trovões. Na mão direita do Senhor, assentado no trono, há um rolo. Esse rolo é selado com 7 selos. Agora ele se aproxima do trono, alguém se aproxima do trono, o qual é apresentado como o leão da tribo de Judá. Esse que é o leão da tribo de Judá toma o rolo imediatamente. 4 seres viventes cercam o trono.
assim como também 24 anciãos que se prostram diante do Cordeiro. Cada um tem uma harpa e tem taças de ouro cheias de incenso e cantam um cântico novo. Quando cessa a música, então nós vemos 4 cavalos, um branco, um vermelho, um negro, um amarelo. À medida que os cavalos e os seus cavaleiros saem pelo caminho, nós vemos pessoas se matando umas às outras. Alguns parecem famintos, na verdade estão morrendo de fome mesmo. Outros são lançados às feras. E aí a figura muda. Aí você vê a alma de pessoas que foram mortas por causa da sua fé. Em alta voz elas choram aos pés do altar. Mas então o sol se torna negro como um saco de carvão, a lua cheia se torna em cor de sangue, as estrelas do céu caem sobre a terra, o céu se enrola como se fosse um pergaminho, cada monte, cada ilha está sendo desalojada do seu lugar. Pessoas, incluindo entre elas reis, nobres, altos dignatários, ricos e pobres, se escondem em cavernas e sob pedras. 4 anjos estão detendo os 4 ventos para que ainda não danifiquem qualquer coisa na terra ou no mar. E aí a cena muda. Você vê 144 mil pessoas marcadas com um selo. E uma grande multidão que ninguém pode contar, pessoas de cada nacionalidade, de cada região da terra, com ramos de palmas nas mãos. Essas pessoas aparecem e gritam com altas vozes ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. 7 anjos com 7 trombetas aparecem em seguida. Outro anjo está ocupado com a tarefa de oferecer incenso. Então o incensário é cheio de fogo e é esvaziado sobre a terra. Isso é seguido pelo rimbombar de trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Então, à medida em que você vai lendo o livro, uma cena vai cedendo lugar à outra, e cada cena já deixa um pé para a próxima. Uma cena menciona a taça, e a seguir é falado sobre as taças, e assim o livro vai se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Isso deixa bem claro que o livro todo consiste de cenas que mudam como essas, de figuras em movimento e de símbolos que são ativos. Quando você lê o versículo 1 de Apocalipse 1, aí no texto, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O primeiro verso do livro pode ser traduzido assim: e que ele fez conhecer por meio de sinais ou símbolos ao seu servo João. Além de tudo isso que a gente descreveu aqui, ainda há sons, vozes, músicas, responsos, coros. Você vê isso em 4:8 e 11, 5:9, 10, 12, 13, 14, 11, 15 a 18, 12, 10, 15, 3 e 4, 19, 1 a 8 e 22, 17, tudo isso acompanhando o desenrolar dessas cenas. É como uma magnífica apresentação cinematográfica com som estereofônico para você acompanhar. Agora, William Hendrickson ele levanta 2 questões que nós precisamos tomar como fundamentais na hora de interpretar símbolos. Primeiro, a necessidade de se concentrar no tema central daquilo que está diante de nós. Uma questão, porém, se apresenta: o que significam essas figuras? Como nós podemos interpretá-las de forma correta, coerente e segura no que diz respeito às Escrituras? A fim de responder essa questão, então nós precisamos dar uma olhada em como que muitas vezes as interpretações de certos símbolos na Bíblia são feitas. Deixa eu mostrar para vocês uma interpretação da parábola do bom samaritano, que é famosa e que muitos dizem que foi o Santo Agostinho que a fez nas suas homílias. Então, você conhece a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Há quem interprete essa belíssima história do Novo Testamento da seguinte forma: o homem que está indo de Jerusalém a Jericó representa Adão, o cabeça da raça humana. Ele deixou a cidade celestial e está indo para a cidade terrena.
a cidade profana. Porém, havendo direcionado os seus desejos para a terra, ele cai nas mãos dos salteadores, isso é, ele é vencido por Satanás e seus anjos. Esses salteadores o despojam das vestes da sua retidão original. Também o agride, deixando-o ferido, semi-morto em pecados e transgressões. O sacerdote e o levita representam a lei e os sacrifícios. Eles não podem salvar o pecador. Não tem poder para salvar, mas o bom samaritano, a saber, Jesus Cristo, está caminhando naquela direção e ajuda o pobre pecador. Esse bom samaritano unge suas feridas com o óleo do Espírito Santo e com vinho, isto é, com o sangue da sua paixão. Depois coloca o pobre homem sobre sua mula, ou seja, sobre os méritos da sua justiça própria. Leva o pobre homem a uma estalagem, que é a igreja. No dia seguinte, o bom samaritano dá ao hoteleiro 2 moedas, quer dizer, a palavra e os sacramentos, para que com isso ele providenciasse para suprir as necessidades do pobre pecador. Então o bom samaritano parte, mas promete retornar. Agora, se você tem esse tipo de mentalidade, que se agrada de tais explicações espiritualizadas, nós chamamos isso de alegoria, quando você diz que uma coisa significa outra coisa, você pode fechar o seu livro e interpretar do jeito que você quiser. Você vai pegar 100 comentários de Apocalipse e vai encontrar 100 interpretações diferentes, se esse é o critério que a gente usa para interpretar a nossa imaginação. Jamais entenderá realmente a parábola do bom samaritano se você ficar tentando dar nomes para as coisas que significam algo diferente do que elas naturalmente significam ao escrever. Eu fui a um culto uma vez, numa igreja neopentecostal, e a mulher que estava pregando sobre como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E ela diz, olha, rico aqui no texto não quer dizer gente que tem dinheiro. Rico aqui no texto quer dizer gente orgulhosa. Então o texto está querendo dizer que é difícil uma pessoa orgulhosa entrar no reino dos céus. Mas é isso que significa rico? Rico é quem tem posses. As pessoas que têm posses, elas têm dificuldade de entrar no reino dos céus, porque muitas dessas pessoas confiam nas suas posses e não na graça de Deus para a sua salvação. Eu conheço muito rico que é humilde, e eu conheço muito pobre que é orgulhoso. Então nós temos que interpretar as palavras de Deus de forma natural, como elas aparecem no texto. Nós chamamos isso de interpretação histórico-gramatical. Quando a gente fica dando nomes diferentes para as palavras dos textos, daquilo que as palavras simplesmente significam, naturalmente significam, nós estamos alegorizando. Nós estamos dando outros significados para as palavras que não são seus significados naturais. E aí, o rol de criatividade cada dia aumenta mais. Reverendo Carlos Delpino dizia que a grande interpretação hoje em dia nos púlpitos evangélicos não é nem alegoria e nem espiritualização, é intuição. As pessoas simplesmente interpretam o texto com aquilo que vem na cabeça dela na hora. É assim que eu fui pregar numa igreja neopentecostal uma vez e o pastor ficava inventando interpretações para os textos que ele lia lá na frente. E a liturgia era o que vinha na sua cabeça, e não o que estava escrito no texto que ele havia lido para nós, para nos guiar. É totalmente errado perguntar o que significa o pobre homem caído nas mãos dos salteadores, o que significam os salteadores, o sacerdote, o levita, o bom samaritano, o vinho, o óleo, a mula, a hospedaria e as 2 moedas, se eu não consigo entender naturalmente o que é um samaritano, o que é uma moeda, o que é uma mula, o que é uma hospedaria. Então eu posso dizer que a hospedaria é o céu, eu posso dizer que a hospedaria é a igreja, eu posso dizer que a hospedaria é qualquer coisa que vier na minha cabeça. Mas o que é uma hospedaria? Então
nós aprendemos a interpretar o texto a partir dele mesmo, e não impondo ou fazendo entrar no texto coisas que não estão lá. No seminário a gente estuda muito e faz muita brincadeira a respeito da diferença entre exegese e exegese. Exegese é uma palavra que significa interpretar a partir de. Ex quer dizer para, fora de. Então eu interpreto o texto a partir do próprio texto. Mas a exegese, a palavra ex quer dizer para dentro, é eu pegar sentidos que eu quiser e ir colocando dentro do texto para satisfazer os meus desejos interpretativos. A pergunta honesta que nós devemos fazer é a seguinte: duas moedas significam mesmo a palavra, os sacramentos? Não significariam o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Como saber a diferença? Quem determina isso? O contexto no qual a parábola do bom samaritano ocorre nada diz sobre isso. E porque o contexto nada diz, também nós nada devemos dizer. Calvino dizia, ao interpretar um texto, nunca vá além do próprio texto. Ao interpretar um texto, nunca fique aquém do próprio texto. Ande com o texto por onde o texto vai. Certamente todos esses elementos da parábola, o vinho, o óleo, o sacerdote, o levita, a hospedaria, as duas moedas, têm o seu valor, têm o seu significado ali na parábola que foi contada por Jesus, pois sem eles a parábola não estaria completa e não comunicaria um significado, mas não podemos atribuir significados espirituais separados para cada um desses elementos. Nós temos que aprender a olhá-los no conjunto, como que cada um deles faz parte da história que o Senhor Jesus contou e o que ele quis ensinar com a história que ele contou para nós. Não podemos simplesmente dando nome a cada uma das palavras separadas. Esses termos, essas palavras servem simplesmente para tornar a parábola completa. Portanto, uma vez que se tenha lido a parábola toda, nós devemos perguntar o seguinte: qual o significado dessa parábola tomada no seu todo? Cada parábola que o Senhor Jesus contou tem um ensino principal, tem um ensino central. Um pequeno estudo do contexto geralmente torna essa lição central perfeitamente clara. Em alguns momentos o texto até diz qual que é o objetivo da parábola. E assim também nós devemos aplicar esse tipo de mentalidade aos símbolos que são apresentados para nós no livro de Apocalipse. Então, à luz de Lucas 10, 25 a 29, e também dos versos 36 e 37, nós vemos que o significado da parábola do bom samaritano é que, em vez de perguntar quem é o meu próximo, nós deveríamos ser o próximo de qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Jesus estava pensando ali nos fariseus, que distinguiam eles dos outros. E a pessoa então pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano para mostrar que o próximo é aquele que precisar de você. Não que o bom samaritano é Jesus, que hospedaria a igreja, ou que as duas moedas são a pregação da palavra e os sacramentos. Não, ele quis dizer o que uma pessoa normal e comum, que se comporta como o próximo, faria numa situação como essa. E isso é os detalhes da parábola. Ele não somente atende, como providencia, carrega, leva para um lugar seguro a pessoa que ele atendeu. E isso é ser o próximo de alguém. Essa é a mensagem. Nós não precisamos ficar atribuindo significado a cada uma das palavras para ver se achamos um ensino mais profundo do texto bíblico. A interpretação ela precisa ser simples e natural se ela quiser alcançar o seu objetivo. Assim também são os símbolos do livro de Apocalipse. Em vez de ficarmos olhando cada detalhe, como muitas vezes as pessoas fazem com o tabernáculo todo é construído para apresentar o Messias.
Então, aqueles 7 utensílios principais são o segredo e a base para se interpretar o tabernáculo todo. Mas aí você pega livros sobre o tabernáculo, as pessoas querem dizer que a cor vermelha, a cor azul, porque é pele de animal, porque é madeira de acácia, porque é batido em vez de ser conectado. Cada uma dessas coisas tem um significado específico que, se você não prestar atenção, você não vai usufruir do seu significado. Não, o tabernáculo era uma construção para mostrar que Deus estava no centro do acampamento e que toda a vida da nação de Israel deveria ser conduzida pela presença de Deus no centro do acampamento. E que quando o pecador se apresentava diante dele e entrava no tabernáculo, e o primeiro utensílio que ele via era um altar em chamas, aquilo era para mostrar que a primeira coisa que o pecador precisa fazer se quer adorar a Deus é confessar os seus pecados. Daí a importância do momento de contrição nos nossos cultos. Se você quer adorar a Deus, você precisa do seu perdão. É a primeira coisa que nós precisamos fazer na adoração. Mas não, eu tenho que entender por que o altar do holocausto é grande, por que ele é de bronze, por que ele é quadrado, por que ele tem uma grelha no meio, por que o sangue tem que ser derramado ao redor. E aí eu perco de vista o ensino principal, que é: acerte a sua vida com Deus. Eu sei um monte de coisa sobre o altar, mas ele não faz nada comigo, e eu não faço nada com ele. Então, preste atenção no todo, na mensagem inteira, para que você possa entender o significado. E segundo, a necessidade de distinguir entre o principal e o detalhe. Não separe os detalhes do todo. Interprete-os ligados ao ensino principal. Algo semelhante confirma isso com respeito aos símbolos do Apocalipse. Não se pode iniciar a interpretação enfatizando os detalhes. A espada de 2 gumes, os olhos flamejantes. Mas isso tudo é ligado à pessoa de Jesus. Não se pode perguntar no símbolo dos gafanhotos que surgem do abismo, capítulo 9, do versículo 1 a 11, qual é o significado dos pelos, dos dentes, dos peitorais que esses gafanhotos usam. Tem gente que fala até que aqueles gafanhotos são os aviões da Primeira Guerra Mundial por causa do barulho, tom, que é muito parecido com a nuvem de gafanhotos se aproximando. As pessoas daquela época não sabiam o que era o ronco de um motor, então eles falavam que era gafanhoto, que era a coisa que mais parecia com o ronco do motor. Bobagem. É se prender ao detalhe. Não se pode colocar o símbolo à parte e perder a unidade da mensagem completa. Esses detalhes pertencem ao quadro, tal como a mula, o vinho, o óleo na parábola do bom samaritano. Pertence à parábola. Nós precisamos perguntar primeiro o que é o quadro tomado no seu todo e ligar cada parte a isso. Pergunte também qual o significado central do quadro. Qual que é o significado? Como norma, os detalhes pertencem à figura, ao símbolo. Não podemos tentar dar uma interpretação mais profunda aos detalhes, a menos que a interpretação desses detalhes seja necessária para ressaltar o pleno sentido da ideia central do símbolo. Assim, no símbolo da Nova Jerusalém, lá no capítulo 21 e do capítulo 22, a ideia central não é você ficar prestando atenção nos detalhes da Nova Jerusalém, mas ali é o lugar da comunhão eterna com Deus. Quem vai para a Nova Jerusalém vai para morar com Deus, não para ficar simplesmente cantando aquelas musiquinhas que a gente canta com as crianças, em ruas de ouro andarei. E tem hora que eu acho que a gente fica ensinando as nossas crianças a cobiçar, né? Porque vai falar do plano de salvação, o plano de salvação começa a dizer, com a cor dourada, que é a promessa de um céu dourado, cheio de rua de ouro. Então eu vou cobiçar o céu, né? Não o Deus que mora lá. Eu quero o céu, as ruas de ouro, as portas de pérola, uma porta
de 3 metros de altura, que é uma pérola. É isso que eu quero. Não importa quem mora lá, mas quem mora lá é Deus. Se você vai para lá, é porque você entregou sua vida para Deus, não para as ruas de ouro. E a gente precisa consertar isso no nosso plano de salvação, que a gente conta para as crianças. A gente quer despertar nas crianças a cobiça pelos bens materiais do céu, para depois falar de Jesus para elas. Eu acho que tem um equívoco aí. A gente precisa dar uma melhorada no plano de salvação, escolher melhor as cores que a gente coloca primeiro lá. Então, o ensino principal é, olha, ali é o local da comunhão com Deus. Tem muitos detalhes, tem coisas interessantíssimas, mas o principal nós não podemos perder de vista, é o lugar da comunhão eterna com Deus. Jesus morreu na cruz para nos levar para esse local. Porque quem está lá é o Senhor, Criador de todas as coisas. Os detalhes, os muros, as fundações, os portões, os rios, descrevem o caráter glorioso da sua comunhão. Não simplesmente o fato de que você vai morar lá. O que buscamos é a impressão geral, a ideia central de cada símbolo completo, como nas parábolas. Assim, aqui no livro de Apocalipse, o contexto ajuda a explicar o significado da figura. E um estudo exaustivo dos detalhes faz-se também necessário a fim de determinar o sentido do pensamento central, não um pedacinho de cada vez. Isso nos leva, então, à quinta proposição. Lembra que até hoje nós estamos na introdução, não começamos ainda a tratar do livro. A estrutura do livro consiste de figuras móveis. Os detalhes que pertencem à figura deveriam ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Deveríamos fazer 2 perguntas. Primeiro, o que é a figura toda? E segundo, qual é a ideia ou o sentido predominante? Se nós queremos interpretar com segurança o livro de Apocalipse, nós primeiro precisamos prestar atenção na mensagem central, no todo. E depois interpretar cada parte ligado à mensagem central. Aí, então, o que significam os símbolos do livro de Apocalipse? Tendo estabelecido isso, surge imediatamente outra questão. Tendo como certo que devemos interpretar os símbolos em seu todo e os detalhes em harmonia com o todo, o que significam os símbolos? Referem-se a um evento específico na história, um acontecimento em particular, um detalhe cronológico, uma data importante, ou o quê? Nós vamos interpretar o livro de Apocalipse como a Rede Globo interpreta o livro de Nostradamus? Toda vez que acontece uma catástrofe no mundo, o pessoal levanta o Nostradamus e diz: Nostradamus disse isso. Quando a rosa vermelha aparecer, a rosa branca cairá. Isso aí é o Papa. É assim que nós vamos interpretar o Apocalipse? Tem gente fazendo isso aí com os governos atuais do Brasil, da Rússia, da Europa. Eu me lembro quando Deus me converteu em 1981, em 1982 ia ter o alinhamento dos planetas. Olha só, esses dias teve de novo. Vai acontecer um monte de catástrofe, porque os planetas vão ficar alinhados. Não aconteceu nada. Olha o Apocalipse se cumprindo, porque o céu está se desenrolando como um pergaminho. Olha, os planetas alinhadinhos, o pergaminho se desenrolando. Não aconteceu nada. Depois, quando eu já estava um pouquinho mais entendido, não. O carneiro de 10 chifres é o mercado comum europeu, porque são 10 nações do mercado comum europeu. Aí em 1990 e poucos a Grécia entrou, ficou 11, acabou. Agora já são 17. Então, o carneiro de 10 chifres agora já tem 17. O Apocalipse se equivocou, errou em 7 chifres. Não é o mercado comum europeu. Agora está essa briga aí por causa do chip. Se colocar o chip em mim, é a marca da besta. Estou perdido, pastor. Será? Então, há 2 tipos de símbolos no livro do Apocalipse. Nesse contexto é bom distinguir esses 2 símbolos. Primeiro, há símbolos que descrevem o princípio ou o fim do curso da nova dispensação. Os símbolos estão relacionados ao que acontece dentro desse período de tempo que nós chamamos de últimos dias.
Alguns estão relacionados ao começo da história cristã lá, da época do Novo Testamento, e outros estão relacionados mais ao fim. Mas todos eles fazem parte do todo dos últimos dias, estão presentes nos últimos dias. Segundo, há símbolos, como fica evidente no contexto, que geralmente se refere a um evento específico. Em determinado momento na leitura do Apocalipse, ele frisa que aquela figura diz respeito a um evento específico e nós precisamos ter um pouco de consciência na hora de interpretar assim. Assim, por exemplo, a radiante mulher dando à luz um filho varão, refere-se à igreja, produzindo Cristo, a sua natureza humana. A princípio nós poderíamos dizer que era Maria, mas depois o próprio contexto vai dizer que aquela mulher que foi protegida do dragão não era Maria, mas era a igreja. Cristo, quando ele nasce de Maria, ele nasce dentro da história da igreja que está se desenvolvendo. E nós que somos aliancistas, entendemos que Israel é a igreja do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento é o Israel de Deus, e não somos nós que inventamos isso. É a própria Bíblia, porque Paulo diz literalmente em Gálatas que a igreja é o Israel de Deus. E que no Novo Testamento sempre trata o povo de Israel no Antigo Testamento como o povo de Deus naquela época. Então Israel é a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é o Israel de Deus. Simples assim. Na internet daqui a pouco vai ter um monte de gente metendo a língua em mim por causa disso. Paciência, faz parte. Assim, então, igualmente, a dupla colheita de 14 dos versos 15 e seguintes refere-se ao juízo final. Aquela colheita diz respeito ao fim, ao juízo final, a esse grande evento. Há, porém, outros símbolos, a saber, aqueles que parecem estar intercalados entre a primeira e a segunda volta ou vinda do nosso Salvador. Estamos pensando em símbolos como os dos candeeiros, que diz respeito às igrejas, ou dos selos, das trombetas, das taças. Referem-se esses símbolos a eventos específicos, acontecimentos singulares, datas, pessoas na história? Pois se é assim, então podemos admitir que é impossível para nós interpretá-los. Porque qual evento específico? Qual pessoa específica em 2000 anos de história? Tem gente que fica lá estudando a noite e o dia, até sem tomar café, para poder tentar descobrir. E alguns, quando perdem a paciência, colocam a data de aniversário deles para poder servir de a peça que faltava. Assim é uma grande pregadora brasileira aí, tentando descobrir o mês e o ano da volta do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora, então os teólogos de plantão dizem, bom, Jesus disse que não sabe o dia e a hora, então o mês e o ano dá para saber. E aí uma pastora famosa aí, começou a fazer uns cálculos, mas não conseguia chegar a uma conclusão, então ela colocou a data do aniversário dela como a data base. E aí ela marcou a volta de Jesus para outubro de 2013, olha só. E ele não veio. E ela ficou chateada com isso, né? Não dá para ficar diferente. Agora tem um italiano aí católico que está dizendo que Jesus volta daqui 2 anos. Vamos ver se vai acontecer de novo. Eu tenho lá em casa uma lista de pelo menos 24 pessoas que no decorrer da história do mundo marcaram a data da volta de Jesus. Aí tem uns que, para se livrar da acusação de que são hereges, eles marcam para bem longe. Tem um aí que diz que Jesus volta em 8025, quando o sol explodir. Então, está longe, então tá, beleza. Deixa o povo sofrer até chegar lá, né? Como saber? Porque quem está apto a selecionar a data, o evento, a pessoa certa, previstos num dado símbolo entre milhares de datas, milhares de eventos, milhares de pessoas da história, que têm em si alguma semelhança com o que está acontecendo descrito aqui no livro. No decorrer da história, inúmeros governadores, imperadores, totalitaristas caberam certinho na descrição. Então disseram que o César era o anticristo, depois disseram que era o Gengis Khan, aí disseram que era o Napoleão,
Depois o Hitler, o Mussolini e o imperador do Japão. Agora é o Putin, né? Quem é que está numa guerra por aí? É ele. Ou o Xi Jinping. Porque o lá da Coreia, embora ele seja arrogante e vaidoso, ele é tão pequenininho que ninguém se preocupa com ele. Nós vamos dando nome e dizendo para as pessoas, olha, está acontecendo, você se enrola aí. Não, isso resulta em confusão. Obtemos milhares de interpretações, mas nenhuma certeza, nenhuma segurança, nada que nos dê paz em meio à confusão. O Apocalipse permanece então um livro fechado, embora o seu nome seja revelação. É isso que significa a palavra Apocalipse. Se é uma revelação, é para a gente entender. Não cremos, porém, que seja um livro fechado. Nós cremos plenamente que seja uma revelação, um desvendamento. Assim devemos buscar uma outra norma de interpretação. Daí, algumas aqui são importantes para nós. A interpretação não deve se sobrepor aos símbolos, mas a interpretação deve ser retirada deles. Mantemos que essa norma, longe de ser superposta aos símbolos deriva-se deles. E como base nesses próprios símbolos, como descritos no livro de Apocalipse, é que nós chegamos à conclusão significante, isto é, que os selos, as trombetas, as taças e figuras semelhantes não se referem a eventos específicos ou detalhes históricos, mas a princípios operantes através da história do mundo, especialmente ao longo da nova dispensação. Deixa eu explicar isso aqui. Não é um evento específico, mas são princípios que operam durante todo o tempo que nós chamamos de últimos dias. O que são os últimos dias? Tudo o que acontece entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. As taças, os selos, as trombetas, são juízos de Deus que são derramados constantemente sobre a terra na sua história em andamento. É claro que nós entendemos que mais para o final isso vai se agravar, mas sempre estiveram presentes no decorrer da história do mundo. João diz, olha, o anticristo já está entre nós, e ele fala isso lá no ano 95. Qual o anticristo que já está entre nós? Esse princípio de governo, de conduta, de moralidade, que sempre procura perseguir o evangelho e acabar com ele. Então, cada vez que a National Geographic, o Porta do Fundo, Fantástico, esse povo todo vem dizendo que foi descoberto um livro novo, que já foi descoberto desde lá do 3º, 4º século, e que esse livro novo questiona o evangelho, isso tudo é anticristo, gente. Sempre foi, sempre será e continuará sendo. Até o final. Aumentando a intensidade à medida em que vamos nos aproximamos. Então, nós cristãos não devemos ficar de boca aberta quando uma coisa dessa aparece. Pelo contrário, nós devemos nos afirmar e nos apegar à verdade das Escrituras e vigiar. Não ficar entregue ao desespero e à desesperança, o medo de que não tem salvação, porque a salvação é garantida não pelos eventos históricos, mas por aquele que derramou sangue no seu lugar. Por que eu vou ter medo dessas coisas se o meu lugar lá no céu já está garantido? Eu vou enfrentá-las em fé e descansar naquele que cuida do seu povo em todo o tempo, mesmo nas tribulações. Então, esses símbolos, eles afetam respectivamente a 4ª parte da terra, a 3ª parte da terra, do mar, das árvores, da terra, o mar de novo. E aí você vê o capítulo 6, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 16, e fica de boca aberta achando, nossa, olha o que está chegando por aí. Não, sempre houve essas coisas. Pragas, pestes, enfermidades, gente querendo oprimir os outros. Na história do mundo sempre foi assim. A igreja sempre viveu debaixo disso.
Dificilmente isso seria verdadeiro se cada selo, cada trombeta ou cada taça se referisse a um evento singular na história. O evento já passou, então não preciso mais me preocupar com isso. Mas se por outro lado consideramos os símbolos como indicativos de toda uma série de acontecimentos, do começo ao fim da nova dispensação, a época que nós estamos vivendo, essas descrições da esfera em que o símbolo opera começam a ter significado. Assim, como exemplo, podemos entender a expressão uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, como representando todos os desastres marítimos ao longo da dispensação, do Titanic até aquele último submarino lá, russo, que o povo ficou lá debaixo d'água. Todos eles fazem parte desses tipos de juízos divinos sobre a terra. Mas os símbolos descrevem princípios de conduta e de governo moral divino em evidência tanto hoje como no primeiro século. De novo, esses símbolos afetam não apenas um muito limitado grupo de pessoas, mas uma multidão que não pode ser contada. As trombetas, por exemplo, afetam a humanidade. Elas não se referem a apenas um grupo de pessoas que viviam na Europa e que por acaso tinham uma querela com o Papa na Idade Média. Basta ler 9:20. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos. A descrição é até mais geral do que isso, pois esses símbolos parecem afetar não só os não regenerados de uma época, mas todos os não regenerados de todas as épocas. 16:16, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Qual época da história que o sangue de santos e profetas não foi derramado? Hoje, embora o Fantástico diga que a maior parcela da população que é perseguida são os homossexuais, porque morreram 1.600 no ano, no mundo inteiro, eles não falam que 100 mil cristãos foram mortos no Oriente Médio no ano passado. A maior parcela de pessoas mortas por ser quem são, não são os homossexuais. Ainda são, até hoje são e continua sendo os cristãos. É uma cifra muito maior. Mas a mídia não fala. E você acredita na mídia. Você não acredita no Evangelho? Você acha que rede social é só fake news? Não é bem assim não, gente. Então, essas pessoas vão receber o juízo de Deus porque derramaram o sangue dos seus santos. Sempre Deus traz juízo sobre estes. Não podemos escapar à impressão, portanto, de que os símbolos se referem a séries de acontecimentos e não a acontecimentos específicos. O pessoal disse aí, por causa dessa última pandemia, que matou aí 5 milhões de pessoas pelo mundo afora, nossa, olha o Apocalipse chegando. E a peste negra de 1349, que matou a metade da população da Europa em 3 anos. Muito pior do que o Covid. O Covid é fichinha perto da peste negra, da peste bubônica, antes de ter a vacina. Então o mundo já passou por inúmeras pestes. A gripe espanhola de 1917 matou mais que o Covid. Se vocês querem olhar as estatísticas. Só que a gente não estava lá em 1917 para ver. A gente está agora, em 2020. Então sempre aconteceram. Essa série de acontecimentos se referem a princípios de condutas humanas e satânicas e também do governo moral divino de Deus. Referem-se a coisas que acontecem repetidas vezes, de modo que o livro do Apocalipse é sempre um livro para hoje. Os símbolos, então, descrevem a conduta dos governos e do governo
moral de Deus em evidência tanto hoje como foi lá no primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito. Prosseguindo então nessa relação, não nos esqueçamos de que cada uma dessas séries, candeeiros, selos, trombetas, taças, parecem perpassar o longo período que começa com a primeira vinda do nosso Salvador e que terminará quando ele voltar na sua segunda vida. Isso parece se harmonizar melhor também com a ideia de que os símbolos indicam sempre princípios operativos, mais do que com a teoria de que significam acontecimentos isolados e singulares na Europa, porque quase todos os acontecimentos referidos nos livros acontecem lá na Europa. Os símbolos geralmente vêm em grupos de 7. Se você quer ler o Apocalipse, prepara para ler inúmeras vezes a palavra 7. O livro tem 7 seções. Os símbolos sempre vêm em grupos de 7. O número 7 ocorre no livro de Apocalipse 54 vezes. O livro é dirigido às 7 igrejas, representadas por 7 candeeiros, as 7 estrelas na mão do Messias, simbolizando 7 anjos das igrejas, as 7 Espíritos de Deus, representados pelas 7 lâmpadas. Além disso, as 7 selos e um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. 7 anjos tocam 7 trombetas. Outros 7 anjos derramam o conteúdo de 7 taças, cheio de 7 pragas finais. 7 trovões rumorejam vozes. A besta que surge do mar tem 7 cabeças. As 7 montanhas, 7 reis e assim por diante. Esse número 7 indica plenitude, algo completo, perfeito. Por isso ele é contrastado com o 666, que é um número de homem, que significa e representa a imperfeição. Você não precisa ficar rodeando o carro besta para ver se o número está lá no chassi. Igual a senhora fez lá em Rubiataba, e eu fiquei assistindo de camarote lá do meu púlpito. Por que só está rodeando o carro? Estou vendo se o número da besta está aí. O carro chama besta, então deve ser a besta em pessoa, né? E a gente fica dizendo besteira o tempo inteiro, né? Cuidado com essas coisas. Esse número 7, então, indica plenitude, harmoniza-se muito bem com a ideia e com o conceito de que os símbolos se referem a princípios de conduta e de governo moral divino, sempre operantes, especialmente através de toda a dispensação. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é tornar o homem sábio para a salvação. Você não lê o livro Apocalipse somente pela curiosidade de saber como que vai ser o futuro. O livro de Apocalipse foi escrito para te preparar, para te conduzir, para te habilitar à salvação. Não para ficar com medo dela. Então, a palavra final de William Hendricks, lembra que o pastor Ed não está inventando nada aqui, só estou lendo o livro do homem para vocês, de modo que a gente já está chegando quase na metade, né? A palavra final sobre a evidência é talvez a mais conclusiva. Devemos ter sempre em mente que o propósito de Deus e daquele que teve a visão é tornar o homem sábio para a salvação. O livro tem um propósito ético, um propósito espiritual, não um desejo de desvendar o futuro para nós, embora fale muito do futuro. Se esses símbolos indicassem e predissessem meramente eventos futuros e isolados, isso satisfaria a curiosidade de algumas pessoas, mas dificilmente poderia se dizer que essas pessoas tivessem ou teriam sido edificadas por esses números. Curiosidade não muda o caráter das pessoas. Um homem que era o príncipe de Granada foi preso por seu rival e colocado num cárcere. Ele não teve coragem de matá-lo, mas o colocou no cárcere e deu um único livro para ele ler enquanto ele estava preso lá, a Bíblia. Depois de muitos anos, o príncipe de Granada morreu. Ao retirarem o seu corpo de dentro da cela, descobriram que todas as paredes estavam escritas com as suas observações a respeito da Bíblia. Observações mais ou menos assim: a Bíblia tem 31.175 versículos.
O versículo 7 do capítulo 8 de Esther tem todas as letras do alfabeto, menos o J. E assim vai. Todas as observações eram nesse sentido. O que o príncipe de Granada aprendeu com a Bíblia aquele tempo todo que ele ficou preso na prisão? Nada, só curiosidades. Nós não queremos que você seja assim. Muitos aqui presentes têm medo do livro do Apocalipse, mas têm extrema curiosidade a respeito dele. Para quê? O livro do Apocalipse foi escrito para te consolar e te assegurar que Deus tem o controle de tudo, apesar de que, e ainda que, ao olhar para o mundo ao redor, pareça que isso não seja verdade. Ele tem. Quem controla o Brasil não é o PT. E nem o PL. E menos ainda o PSDB. Graças a Deus. Quem controla o Brasil é Deus. Então é diante de Deus que nós vamos prestar conta pelas mentiras que fazemos, pelas desonestidades que praticamos, pelas traições que realizamos, pelas mentiras que falamos, seja cristão ou não cristão. Não é diante dos governos que aí estão, não é diante da ONU, nem do tribunal de Haia, é diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos diante do seu tribunal. Então nós cremos que o livro do Apocalipse revela os princípios de governo moral divino, sempre operantes, qualquer que seja a época em que vivamos. Poderemos ver a mão de Deus na história e o seu braço poderoso protegendo-nos e dando-nos a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, somente assim, seremos edificados e consolados. E aí, William Hendrickson apresenta a sua 6ª proposição. Selos, trombetas, taças de ira e símbolos semelhantes referem-se não a eventos específicos, acontecimentos singulares ou detalhes históricos, mas a princípios de conduta e de governo moral divino, que são operantes através da história do mundo, especialmente ao longo da nova dispensação. Lembrando que o livro de Apocalipse é uma revelação de paralelismo progressivo. As sessões estão em paralelo e elas vão aumentando a intensidade progressivamente à medida em que nós vamos chegando ao final. De modo que o juízo final é só mencionado lá no capítulo 1, depois ele é apresentado no capítulo 9, é descrito lá no capítulo 19 e executado no capítulo 21. E aí o que vem depois, no capítulo 22, o novo céu e a nova terra. E aí eu me lembro do Senhor dos Anéis. Deixa eu fazer essa citação aqui. Quando Gandalf e o Pippin estão lá na Minas Tirith, e os bandidões lá dos orcs estão tomando conta da cidade toda, e chegou o último portão, aí o Pippin diz assim, mas será que esse que é o final? E o Gandalf dá uma olhada para ele e diz, não, isso aqui não é o final. Quando o mar de prata surgir e a cortina se abrir, você vai ver praias brancas. E após as praias brancas, campinas a perder de vista. Então o Pippin diz, então não é tão ruim não, dá para morrer aqui hoje, né? E o Gandalf solta uma risadinha, não é tão ruim assim não. Por mais feio que pareça o mundo, a promessa é de que o que vem depois é muito melhor. E que vale a pena enfrentar o presente em fidelidade. O Salmo 73, o cara diz o seguinte, quase que os meus pés escorregaram quando eu olhei para o rico e olhei para mim. O rico está sempre engordando, nédio, bem cuidado,
viaja quando quer, faz o que quer, e eu aqui na maior pindaíba, e criei no teu nome. Aí eu entrei no templo. Quando eu entrei no templo, eu entendi. O único prazer que essa pessoa tem, que despreza a Deus, é o prazer que ele tem aqui. Porque o que vem depois é para os santos que herdarão a terra, não para eles. Esses que exploram, oprimem, xingam, esperneiam, e dizem que nós somos retrógrados porque pensamos do jeito que nós pensamos, no dia do juízo a coisa vai se inverter. E o que vem depois é eterno. Paulo diz que a nossa breve e momentânea tribulação não dá para comparar com a eternidade do céu. Quando você chegar lá no céu e tiver passado 10.000 anos, vai ser como quem acabou de chegar. E olha que nem passou 10.000 anos da história do mundo inteiro até hoje. Ainda tem gente que fala que tem 30 mil, alguns falam que tem 19 bilhões. Mas eles não têm como provar direito esse negócio, é só teoria. Agora, história mesmo, que a escrita deixou, não passa de 10.000 anos. E se cada 1.000 anos é um dia, então agora que virou a primeira semana da história do mundo, Deus só bocejou. Tudo o que aconteceu nesses séculos todos é como que poucos dias na presença de Deus. É nada. Outro dia eu fiz uma citação errada aqui, todo mundo riu de mim, mas ninguém teve coragem de me corrigir. Que eu falei que 500 dias era quase 3 anos, né? Não é bem assim não. É 1 ano e meio só. 1.000 dias que é quase 3 anos. Se um dia na porta da igreja vale 1.000, quanto que vai valer 30 anos? Já pensou? É melhor estar na porta da casa de Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Vamos orar.